Reverendo, boa tarde, né? Boa tarde a todos os irmãos. A minha pergunta, eu tinha várias, mas eu quero ser bem econômico, porque a última parte foi algo bem impactante para mim, onde o senhor falou sobre que algo se tornar algo natural, devido à nova natureza, resistir e lutar contra os pecados, né? Eu queria saber a, se há uma luta interna contra o pecado, contra determinados pecados, se isto é uma prova de novo nascimento ou de uma atuação do Espírito Santo, como seria isso? Bom, que existe a luta dentro de nós é bíblico. O apóstolo Paulo diz que há uma luta entre a carne e o espírito. E essa luta vai existir sempre no coração, lá dentro de cada crente, verdadeiramente nascido de novo. E ele, claro, com a ajuda dos meios de graça, fortalecendo o espírito, vai subjugar a carne, é, de modo que você vença. Por isso a Bíblia diz: andai no espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Agora, no que não é nascido de novo, a luta é entre a carne e a consciência. Que a consciência, ela é um guardião. A consciência de um homem ímpio mesmo. Ruge, ela fala quando ele faz coisas erradas, a consciência acusa. Aí ele fica nessa luta querendo fugir da acusação da consciência. E geralmente ele perde essa luta, a consciência perde a luta, a carne prevalece, né, por causa da prática do pecado. E não é eterna. A consciência perde e também se cauteriza. De tal maneira que daqui a pouco não passa mais a acusar e ele então enxafunda-se no pecado terrivelmente. Não tem mais nada que chama atenção e que fale com ele. Mas o crente não. O crente terá essa luta até o fim, até a sepultura, carregando esse corpo da carne, essa luta. Mas nós temos um grande aliado, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda. Mais algum irmão? Uma bônus para largar o microfone. Existe uma diferença de regeneração e novo nascimento? São sinônimos? Como seria a definição dentro da cosmovisão reformada, né? Não, são sinônimos. Regeneração e novo nascimento. É a mesma coisa. Regenerar, gerar de novo. Novo nascimento. Que bom, graças a Deus. Reverendo, quando o senhor ministrou sobre o Salmo 5, falando da profundidade do sentido do texto que está, às vezes, encoberto por uma tradução que faz um eufemismo, né, como do aborreces, né? Aborreces a todos os que praticam iniquidade, nosso Deus. E no momento que o senhor expôs isso, eu me lembrei do Salmo 139. Quando Davi, no Salmo 139, fazendo a sua oração a Deus, depois de falar dos atributos de Deus,
sua onisciência, sua onipotência, onipresença, ele diz, quanto aos ímpios, né? Tomara desse cabo do perverso, não aborreço eu sem os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E aí, por providência, também cantamos o Salmo 137, na condição do reverendo Gênesis, quando cantamos aquela expressão do Salmo 37, que ao final expõe algo que parece a leitura moderna, algo um tanto forte demais, né? Os filhos da iniquidade contra os rochedos. No entanto, naquele salmo deixa claro que os inimigos que invadiram Jerusalém clamavam arrasai-a, arrasai até o fundamento. E o sentido do original ali é deixe nu, despida, né? Puxe as suas roupas e mostre suas vergonhas, com humilhação plena para com Jerusalém, uma representação dos filhos de Deus, do quanto os ímpios assediam e os ímpios de Deus, os servos do Senhor. Então, mas meu questionamento é, qual o desafio na sua experiência, que é, louvado seja o Senhor, vasta, de expor a palavra em situações assim, em que o texto, e na fidelidade a Deus, nós somos levados a expor o sentido de fato do texto, e quando o texto parece que aos olhos humanos modernos é um tanto forte, ou nessa linguagem atual, uma linguagem de ódio, mas como é que o senhor trabalha essas questões? Nos ajude a considerar isso, por favor. Uma vez eu fui convidado para pregar nos 50 anos da igreja Vila Mariana. Não é Pinheiro, não, Vila Mariana. Muitos anos. Eu acho que já faz mais de 30 anos. E eu estava naquela empolgação com os puritanos e preguei o que eu falei aqui sobre arrependimento, sobre convicção de pecados e arrependimento verdadeiro e da ira de Deus. A igreja estava cheia. Aí quando terminou, um presbítero da igreja veio e disse para mim: o senhor foi muito inconveniente. A igreja está em festa, é uma alegria. Aí o senhor diz que tem que chorar, que Deus está irado, que a gente tem que agonizar em arrependimento. Eu disse para ele: irmão, eu senti de Deus, eu sou um pregador, profeta fala o que Deus manda falar. Mas não acho que não vejo nenhum problema, porque para a pessoa se regozijar e se alegrar, primeiro tem que chorar, né? Primeiro tem que passar. Alguém, acho que foi o pastor que falou comigo, não sei quem, não sei se alguém falou comigo aqui, que para ir para a glória tem que passar pelas dores. A nossa geografia mostra isso. Tem que passar pelas dores para chegar à glória. Eu disse a ele: então, Deus está falando, eu sei que tem pessoas aí que precisavam ouvir isso. É o Evangelho. A palavra não volta vazia. Mas ele não gostou. Então eu tive que enfrentar isso. E a tentação da gente é sempre fugir dessa palavra dura. Porque as pessoas querem ouvir outra coisa. Querem ouvir, né, uma coisa palatável. E aí você fala contra o pecado, inferno, ira de Deus. E se não se arrepender, não tiver essa experiência, está perdido. Então, é mais difícil, Mas aquele que é o pregador, o profeta, que foi chamado por Deus, ele vai vencer
tentação de fugir de qualquer confronto né? Eu só me lembro daquele Micaías, né? O Micaías, todos os profetas falando bem e que Israel ia vencer a guerra, 200 profetas falando. Aí Josafá disse, o rei Josafá, mas não tem mais um aí? Aí o rei disse, tem um aí, mas só fala mal de mim. Não, mas não diga assim, vamos ouvir. Aí mandou chamar. Aí o mensageiro que foi disse, Micaías, está chamando lá você. É o seguinte, vou lhe dar logo todos os profetas estão dizendo bem. Diz que vai vencer. Você fala igual, faça igual. Aí a resposta dele, tão somente aquilo que o Senhor me disser, isso direi. E ele foi lá. Eu acho interessante que ele usa de ironia, né? É muito difícil de entender isso aí, senão pela ironia. Vou vencer essa batalha, vai auxiliado. Micaías, vai, o senhor vai. Vai lá que o senhor vai vencer. Rapaz, me diga a verdade. Eu vi todo Israel separado pelos montes e tal. E aí vem a quebradeira. Então, Micaías não abriu mão. Falou a verdade de Deus. Tanto é que ele tomou um soco do tal de Ananias e quando terminou tudo, o rei disse, bota de volta lá no calabouço e trata com pão e água. Quer dizer, teve um custo, né? Mas ele não farrapou, como diz o pernambucano. Foi firme, né? Então eu acho que é um desafio para nós. Eu não sou, quem sou eu? Não sou nada. Deus é que tem me dado graça, me sustentado. Também estou velho, é uma coisa boa, viu? Ser velho. Cara, ser velho que é jubilado, lasca o pau, ninguém fala nada. Eu falo, prego, às vezes já preguei o presidente do Supremo Conselho que ouvindo, ele toma ele pau. Sou velho, ele vai fazer o que comigo? Jubilado? Mas não é isso não, é Deus que por sua graça nos sustenta. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Eu acho que ficou bem. Reverendo, eu, antes de me despedir aqui desse momento, depois chamar o presbítero Jalma, aqui da coordenação, para dar as palavras finais, eu quero registrar o que eu disse em particular ao senhor e quero registrar publicamente que a nossa igreja IPB, ela tem um pleito de gratidão ao senhor pelo seu testemunho, pela sua firmeza, coragem, pela sua dedicação a Cristo. Esses salmos que temos cantado, que nos enchem a alma, a expressão da palavra do Senhor, a palavra do Senhor cantada, tem muito desse seu ardor, sua entrega à obra do Senhor. E é preciso reconhecermos que, como se costuma dizer, somos anões nos ombros de gigantes. O que fazemos, estamos apenas dando continuação do que já começaram antes de nós. É preciso ter esse reconhecimento e publicamente quero fazer esse registro do valor desse servo do Senhor na Igreja de Cristo no Brasil, na obra da literatura, tradução dos irmãos puritanos, tradução e divulgação por tantos anos do Simpósio dos Puritanos. Eu lembro que nos primeiros anos da minha chamada de Cristo à Fé, aquela revista Os Puritanos era sólido, fortaleza para o iniciante ali. E
louvado seja o Senhor, né, pelo que tem feito através da vida do Senhor na igreja de Deus. Ele disse, eu vou chamar o reverendo, o presbítero Jalmo, organizador do evento. Ele vai dar as palavras finais e agradecer ao Senhor, fazer uma oração. Meus irmãos, graça e paz. Nós estamos muito felizes, né, porque mais um encontro de homens está se finalizando. Dizia na viagem de Aracaju para cá, o reverendo e a Johnny, que esse encontro ele foi iniciado no velório, né? Impressionante como Deus faz as coisas tristes se tornarem coisas agradáveis, né, e prazerosas. E era o velório do meu irmão mais velho, lá em Poço Redondo, no dia 4 de abril de 2017. Então, velávamos o corpo do meu irmão e, durante essas conversas, eu, o reverendo Nielito, que hoje está em Mato Grosso, e o evangelista, então o evangelista Elialdre, conversamos, tomamos uma decisão ali, né, uma ideia que depois tornou-se o que nós temos até hoje, né? Nós queremos fazer alguns agradecimentos nesta data, por tudo que nós vimos e ouvimos aqui, né? Aquilo que Deus nos permitiu aprender e que, como já em algumas orações foram aqui mencionadas, que Deus nos permita aplicar isso em nossas vidas, né? E na vida dos nossos. Primeiro, Deus, por sua infinita graça e providência, em nos permitir realizá-lo, né? Realizar o encontro, abençoando cada um de nós aqui, o que foi trazido, e também cada coração, né, que pululava enquanto ouvia as palavras de Deus através de seu servo. Ao próprio servo de Deus, ao reverendo Josafá, por ter aceitado, né, tão prontamente este convite e nos ter presenteado com palavras não somente inspiradoras, mas principalmente desafiadoras, né? Porque, de fato, é um grande desafio. Mas, como foi dito, nós não estamos sós. Aos irmãos encontristas de todas as igrejas presbiterianas do Estado e da Bahia também, por sua presença e participação ativa. Também agradecendo aos pastores dessas igrejas, porque eles têm incentivado, desde o primeiro encontro, né, o comparecimento das suas ovelhas aqui, né, do rebanho, né, de Cristo, a participar desse evento. Também o reverendo Tomás Trindade, né, porque ele também é um membro da diretoria, mas infelizmente não pôde estar aqui, e por quem também nós rogamos por sua pronta recuperação. Aos irmãos e amigos da congregação aqui de 4 de março, por todas as doações, porque sem doações, sem a ajuda de muitos irmãos aqui, não seria possível também a realização da cantina, né, e também das refeições. Por todas as doações e serviços prestados, em especial algumas irmãs que nós não podemos nos furtar de mencionar. A irmã Cleia, Ingrid, Jéssica, Vera, Carmen, Tamires, Daci, Carla, Cris, Raquel, Franciele, Lohane, Yasmin e Maria. E aos irmãos Cauã, Johnny, João Pedro, Marcel, Marcos e Vinícius. Também queremos mencionar aqui a diretora do Centro de Excelência, esse centro, que sempre é muito solícita para conosco, né? Sempre muito prestativa. Estivemos esta semana, terça-feira, não foi? E ela sempre nos acolheu e colocou não somente o espaço, mas também os utensílios, né, de cozinha à disposição desse evento. Isso tem tratado a nós, ela tem tratado a nós com muito amor. Isso é muito bom. E nós somos gratos a ela. Mas não somente a ela, mas aos senhores seguranças aqui, os nossos amigos que sempre que nós precisamos de alguma coisa, eles estão aqui para nos apoiar. Especialmente o nosso irmão Genialdo, né, que desde ontem, né, desde sempre vem colaborando para conosco em tudo aquilo que nós precisamos de material, né? Então isso
Esses são os nossos agradecimentos. Se porventura eu esqueci alguma coisa, pastor Gênesis ou os irmãos podem mencionar, porque são muitas informações e muitas coisas que nós devemos lembrar. E realmente a essa altura o cansaço já chegou. Mas também nós temos alguns pedidos, né? Vou fazer um pedido antes de passar uma informação muito, muito interessante também que as irmãs mandaram para vocês. Nós queríamos pedir a ajuda dos irmãos que, ao se retirarem dos seus alojamentos, assim como já fizemos em outros encontros, façam uma varredura daquele lixo que porventura tenha sido produzido lá. Coloque naquela lixeirinha, não precisa jogar fora, deixa que depois nós tiramos. E também alinhar aquelas cadeiras conforme estavam anteriormente. Isso é uma ajuda muito grande para nós que vamos trabalhar agora, porque os irmãos vão para casa, mas alguns de nós vamos ficar aqui ainda, trabalhando, né? Então isso vai nos ajudar muito, alinhando cadeiras e mesas. E a outra coisa é um aviso das irmãs que a cantina entrou em Black Friday. Desligar os ar-condicionados, por favor, também, ao sair das salas, né? Então, que a paz de Cristo esteja com todos os irmãos. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe. E fiquem orando por nós, né, pastor Gênesis, para que Deus nos dê um outro tema tão relevante quanto este, né, para o ano que vem. E também que Deus possa preparar alguém para vir também trazer uma mensagem que venha trabalhar o nosso coração, a nossa alma e a nossa vida. Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Obrigado. Irmãos, não saiam não. Tá dando choque aqui. Tirar uma foto.